Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal da Assembleia de Deus Central em Araguari. Nós estamos alegres porque mais uma vez nós temos a oportunidade de compartilharmos uma porção do estudo da Palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre do ano de 2020, na nossa Escola Bíblica Dominical, em os vídeos postados também semanalmente aqui neste canal, estamos estudando a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. A declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil traz a interpretação autorizada das Escrituras por esta denominação, na perspectiva então assembleiana pentecostal brasileira. Já passamos por vários capítulos da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, estamos agora no 8º capítulo. Todos os vídeos anteriores estão disponíveis aqui no nosso canal. E hoje, nesta ocasião, nós estaremos falando sobre o tema do capítulo de número 8, sobre as criaturas espirituais. Já vimos que Deus criou o homem, mas também cremos, entendemos, à luz da Bíblia, que Deus também criou as criaturas espirituais, os anjos, em sentido geral. E nós veremos o que a Bíblia nos dá de informações acerca disto, e qual ensino nós podemos aplicar na nossa vida a partir daquilo que as Sagradas Escrituras nos informam. Inicialmente, lembramos que a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus sempre traz ali um padrão na sua redação inicial de cada capítulo, acerca do que nós cremos, professamos e também ensinamos. E acerca dos anjos ou das criaturas espirituais, a nossa declaração de fé no seu capítulo de número 8, assim inicia. Cremos, professamos e ensinamos que os anjos são uma ordem sobrenatural de seres celestiais criados por Deus antes da fundação do mundo. Esta é a primeira afirmação aqui da nossa declaração de fé acerca dos seres celestiais. Veja o que a Bíblia diz, por exemplo, em Hebreus, no capítulo de número 1 e no versículo de número 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que há de herdar a salvação? Isso que o escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 1, versículo de número 14, acerca dos anjos. A nossa declaração de fé neste ponto aqui trata de 7 pontos acerca das criaturas espirituais. São eles: o ponto de número 1, os seus nomes, os nomes pelos quais os anjos, as criaturas espirituais são identificadas na Bíblia, a natureza deles, seus ofícios, também um esclarecimento acerca do termo ou da existência de um anjo da guarda. Em quinto lugar, a organização angelical. Em sexto lugar, os anjos decaídos. E em sétimo lugar, e por fim, o maioral dos demônios. São esses pontos que nós vamos brevemente comentar. O ideal é que você tenha em mãos sempre a Bíblia Sagrada para que você possa ler, examinar acerca dos temas que nós aqui estudamos. E também sugerimos que você adquira um exemplar, então, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus no Brasil. Então, em primeiro lugar, o que a nossa declaração de fé fala acerca dos anjos? Primeiro, qual é o significado do termo anjo? O que significa essa expressão? Então, essa expressão significa simplesmente mensageiro. Esse é o significado mais básico da palavra anjo, ali nas línguas que foram utilizadas para a produção, para a escrita da Bíblia Sagrada, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. A declaração de fé nos fala o seguinte: o termo anjo significa mensageiro. Nas línguas originais hebraica e grega era usado para designar seres celestiais, seres terrestres, como os humanos, e também para designar homens maus. Então, o significado, o sentido mais básico da palavra anjo, então, é de um mensageiro. Esse é o significado que nós encontramos. Acerca do estudo dos anjos, então, como mensageiros, inicialmente o significado da palavra, nós também veremos
Na Bíblia Sagrada, e também vemos na história recente, que pessoas relataram encontros com anjos e experiências celestiais. Seria isso possível? Ora, a Bíblia nos mostra sim a aparição de anjos da parte de Deus a seres humanos, comunicando a vontade divina, cumprindo um propósito estabelecido por Deus. O que nós não podemos concordar, obviamente, é que o anjo, algum ser celestial, se apresente em nome de Deus, ou mesmo que alguém relate uma experiência com um ser celestial, possivelmente sendo da parte de Deus, traga alguma revelação, traga alguma informação, traga algo que contraria as Escrituras. Nós temos, por exemplo, a fundação de uma seita religiosa nos últimos séculos, que se deu supostamente em razão do encontro de um homem, seu fundador, com um anjo que se chamava Moroni e que comunicou a ele segredos, até então, obviamente, não conhecidos, mas o que nós vemos a partir daí é a criação então de uma seita, de um segmento religioso que muito contraria o teor das Sagradas Escrituras, da Bíblia Sagrada. Acerca ainda da experiência com os anjos, do tema que nós estamos aqui estudando, há um outro trecho interessante que nós queremos mencionar aqui, é que, nesse mesmo sentido, que havendo qualquer experiência com os anjos, hoje, essas experiências devem passar, obviamente, pelo crivo, pelo exame da Bíblia Sagrada. Como assim? Tudo que uma pessoa relatar que possível encontro, experiência angelical, sobrenatural, tudo isso deve passar pelo exame da Bíblia Sagrada, pois é a Bíblia a nossa regra de fé, a nossa regra de prática. Nada há de conteúdo inspirado que sirva para dirigir a igreja, para estabelecer doutrina que não tenha já sido comunicado nas Sagradas Escrituras. Experiências sobrenaturais, manifestação de dons espirituais e revelações, embora sejam sim para também nos nossos dias, não podem, em hipótese alguma, acrescentar qualquer coisa que já não conste nas Sagradas Escrituras. Então a Bíblia é a regra de fé, é o padrão para julgar toda e qualquer experiência que alguém possa alegar ter tido aí com um ser espiritual, mensageiro, qualquer coisa nesse sentido. Ainda sobre a existência dos anjos, nós vemos na Bíblia Sagrada, obviamente, que eles existem, são seres espirituais criados por Deus. Nós vemos a sua manifestação desde o primeiro livro da Bíblia, ali no Gênesis, até o último livro da Bíblia, ali no livro de Apocalipse. No entanto, nós vemos que nos dias de Jesus, dois grupos religiosos que estavam presentes ali nos dias de Jesus, por exemplo, os fariseus e os saduceus, entre eles havia divergência acerca da crença da existência de anjos. Por exemplo, os saduceus não criam na existência de anjos. Eles não criam terminantemente. Já os fariseus criam, assim como também criam na ressurreição. Então, esse assunto, já nos dias de Jesus, causava ali entre os seus contemporâneos alguma dificuldade de interpretação entre aquelas pessoas que viviam ali próximas ao nosso Senhor. Voltemos à nossa declaração de fé e vejamos em primeiro lugar o primeiro ponto que o nosso autor aqui, o organizador, estabeleceu para nós como importante nós conhecermos acerca dos anjos. Em primeiro lugar, então, acerca das criaturas espirituais, nós vemos que a Bíblia nos informa que elas podem ser identificadas por diversos nomes, e não um somente. Nós vemos então esses seres espirituais sendo identificados na Bíblia com os seguintes nomes, por exemplo, como santos, como vigia ou vigilantes, exército ou exércitos, anjos, tronos, dominações, principados e potestades. Esses são, por exemplo, os nomes que nós vemos identificados as criaturas espirituais ali na Bíblia Sagrada, dentre outros. Nós ainda temos uma expressão, que é a expressão anjo do Senhor.
Essa expressão consta em várias partes do Antigo Testamento, normalmente trazida ali com A maiúsculo, diferenciando aquele anjo do Senhor de todos os outros anjos, as manifestações angelicais que aparecem ali na Bíblia. O que seria esse anjo do Senhor? Certamente ele não era um anjo como os demais. E certamente também ele não era Deus Pai, porque há ocasiões em que nós vemos a comunicação entre esses dois seres, ou a referência de um ao outro. Então nós não podemos crer que seria Deus Pai e também não podemos crer que seria um anjo como os demais. A explicação que é razoável e encontra amparo na teologia bíblica é de que aquele anjo do Senhor no Antigo Testamento só poderia ser a manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor, a segunda pessoa da Trindade. Uma vez que no Novo Testamento, esse anjo do Senhor não é mais informado em lugar algum. Vejamos um comentário sobre isso. O anjo do Senhor, ele não é apenas um anjo de maior categoria, nem sequer o anjo supremo. É o Senhor que aparece na forma angelical. Posto que esse anjo não é mencionado no Novo Testamento, ele era provavelmente uma manifestação da segunda pessoa da Trindade, ou seja, da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E essa afirmação, esse estudo teológico, foi retirado desse excelente livro aqui, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, que foi organizada e editada pelo pentecostal norte-americano, já falecido Stanley Horton. É uma excelente obra, e lá no seu capítulo de número 6, ele trata justamente sobre os seres espirituais criados. Uma riqueza de informação muito grande, então todos que puderem devem realmente ter essa obra aí, para compreender muito mais da teologia bíblica e especialmente da teologia do ponto de vista pentecostal. Então, acerca do anjo do Senhor, nós também vemos uma menção lá em Gênesis, no capítulo de número 18, quando o próprio Deus se manifesta a Abraão. Então aparece o Senhor e mais dois anjos. Deus Pai, obviamente, segundo a afirmação do próprio Senhor Jesus Cristo, a experiência que Moisés teve com Deus Pai, ele não pode ser visto, porque ninguém, segundo a Bíblia, pode ver a face de Deus e se manter vivo, estar vivo. Então a manifestação física ali de Deus a Abraão só pode ter sido de fato efetivada lá em Gênesis, no capítulo 18, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque Abraão o chama de Senhor, o chama de Deus, o chama de Adonai, ou a palavra anteriormente conhecida como, provavelmente, Yahvé. Então, Deus que estava ali na figura humana, e não era Deus Pai, mas com certeza o nosso Senhor Jesus Cristo, que já existia, obviamente, não foi criado, não veio a existência no ventre de Maria. Então, o anjo do Senhor, ali no Antigo Testamento, é uma convicção que nós podemos ter, é de que era a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus encarnado em meio aos homens, em algumas aparições. Então, nós podemos ver essas expressões, no ponto de número 1, como nomes pelos quais são identificados os seres espirituais na Bíblia Sagrada. Em segundo lugar, qual é a natureza dessas criaturas espirituais? Os anjos são criaturas espirituais com poderes extraordinários. Nós vemos, por exemplo, anjos, seres espirituais, operando grandes libertações em favor do povo de Israel no Antigo Testamento. Mas nós vemos também no Novo Testamento anjos trabalhando em prol da igreja, libertando seus servos, apóstolos, aprisionados de forma milagrosa também. Então os anjos têm poderes extraordinários, obviamente que limitados de acordo com a vontade e os propósitos de Deus. Estão acima dos seres humanos. Obviamente os anjos estão acima dos seres humanos, enquanto, obviamente, nós estamos nessa limitação terrena. Porque os anjos não morrem, os anjos não estão limitados às condições físicas que nós estamos.
têm status superior aos homens, além, obviamente, dos anjos terem mais conhecimento de que os seres humanos. Veja, os anjos foram criados por Deus em uma época em que nós não temos certeza, mas sabemos posicioná-la antes da criação do homem, obviamente, e o conhecimento dos anjos de lá para cá, obviamente, é gigantesco, é imenso, vai muito além daquilo que o homem pode compreender na sua mente. Até então que nós tenhamos a mente de Cristo, quando nós estaremos com Ele para sempre e não teremos nenhuma limitação física que nós temos hoje. Acerca ainda da natureza dos anjos, nós vemos que os anjos podem ser identificados na Bíblia pelo nome. E nós vemos na Bíblia apenas 2 nomes para os seres espirituais, que são os nomes de Gabriel e também de Miguel. Aí alguém pode trazer a memória e pensar acerca de tantos outros nomes que são dados aos anjos. Ora, na Bíblia Sagrada não consta os demais nomes de tantos anjos que são aí nomeados. Então esses nomes podem ter sido tirados, podem ter sua origem em tantos outros lugares, tradições populares e outros tipos de origem, mas a Bíblia nos informa tão somente o nome ou os nomes de Miguel e também de Gabriel. Em terceiro lugar, qual é o ofício? Quais são os ofícios dos anjos, dos mensageiros, dos seres espirituais, segundo a Bíblia, a palavra do Senhor? Nós vemos a atuação dos anjos em diversas esferas. Por exemplo, nós sabemos que eles louvam e glorificam a Deus. É o que a Bíblia nos informa. Nós também vemos a intermediação da entrega da lei no Monte Sinai, sendo operada também ali através de anjos. Nós sabemos que eles estão presentes nos cultos, eles observam, sim, a vida dos santos, porque a Bíblia nos informa que aos seus anjos dará ordem ao nosso respeito para que nos guardem. E também a Bíblia nos informa lá no Salmo de número 34 que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem a Deus e os livra. Nós vemos lá também, na tentação de Jesus, em Mateus número 4, os anjos que estavam presentes ali na tentação de Jesus e o assistiram ao final. Nós sabemos também que os anjos executam a obra de Deus, revelam e comunicam a mensagem de Deus aos seres humanos. Quantas ocasiões nós não vemos na Bíblia os seres espirituais comunicando a mensagem da parte de Deus aos homens? Você mesmo certamente já se lembra de alguma coisa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Ora, de que forma Maria e José, então ali no Novo Testamento, conforme o relato da Bíblia Sagrada, nos Evangelhos, tiveram conhecimento de que ela, Maria, seria mãe do Salvador? Foi uma mensagem realmente angelical. Do nascimento de Jesus Cristo, lá em Belém, havia pastores no campo e eles foram informados acerca do nascimento do Salvador de Jesus Cristo. As boas novas foram comunicadas ali por meio de um ser também celestial. E depois anjos, um coral de anjos apareceu ali louvando ao Senhor. Nós vemos então os anjos trabalhando em favor dos crentes e, nesse sentido aqui, entregando mensagens da parte de Deus aos homens. Eles também trabalham a favor dos que temem a Deus. Nunca, esse é um ponto importante, nunca um anjo, um ser celestial, nunca os anjos devem ser adorados. Quem deve ser adorado, segundo a Bíblia Sagrada? Deus. Deus Pai. O Deus que é revelado na Bíblia, cuja sua essência é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O nosso Deus triuno. Ele deve ser adorado. Deus Pai é adorado, o nosso Senhor Jesus Cristo é adorado, o Espírito Santo é adorado pelos homens. Anjos nunca devem ser adorados, muito menos, obviamente, qualquer ser humano. Acerca da ideia do anjo da guarda, o que nós vemos na Bíblia acerca da possibilidade da existência de um anjo
da guarda. Nós sabemos que essa expressão popular existe acerca de um anjo, e esse anjo acompanharia os seres humanos aí em todas as suas ocasiões, tudo aquilo que eles fazem. Segundo a Bíblia Sagrada, de fato, os anjos estão, como nós já dissemos aqui, a serviço dos santos, conforme as ordenanças estabelecidas por Deus. E nós vemos no livro dos Salmos a seguinte expressão, que de fato, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e o livra. Deus, por meio dos seus seres celestiais, realmente dá livramento aos crentes. Noutra ocasião, lá em Lucas, no capítulo de número 16, nós vemos aquele episódio relatado por Jesus entre o rico e Lázaro. Um homem que temia a Deus e um homem que não temia a Deus. O rico, morto na sua vida ali de impiedade, foi conduzido ao Hades, a um lugar de tormento. Já Lázaro, pobre, enquanto a sua estada aqui na terra, foi conduzido pelos anjos, essa expressão que Lucas utiliza, até o seio de Abraão. Nós vemos também Jesus, como nós já dissemos aqui, sendo servido também por anjos lá na sua tentação. Mas a Bíblia não nos dá a informação, a Bíblia não nos mostra que Deus utiliza um anjo, como se fosse um anjo da guarda, para que aquele mesmo ser espiritual nos guarde desde os primeiros dias até a nossa morte ou até depois dela. Esse é um detalhe, essa é uma informação que a Bíblia não traz e que também não há necessidade de nós buscarmos uma explicação detalhada sobre isso. Porque o que a Bíblia nos informa é que Deus nos guarda, e isso é suficiente. E a Bíblia nos informa também que Deus nos guarda, e para isso ele utiliza seres espirituais, os anjos. Não é necessário nós buscarmos detalhes, minúcias sobre isso, quando a Bíblia não nos explica tal coisa. A ideia de que todas as pessoas possuem um anjo da guarda, designado para acompanhá-las durante toda a vida, não tem sustentação bíblica. Tal pensamento vem da tradição judaica antiga. E para isso, por exemplo, nós podemos ver aquele episódio da libertação de Pedro da prisão, quando milagrosamente Pedro foi libertado e ele chegou até o lugar onde a igreja estava reunida orando. E quando ele bate à porta, então, incrédula, a menina ali que foi atender pensou não ser o próprio Pedro que estava livre. E chegaram à conclusão que poderia ser o anjo de Pedro. Então, essa é uma citação, é um versículo, que está lá em Atos no capítulo número 5, que mostra aí, que nos dá um vislumbre aí de que realmente na tradição judaica existia essa ideia, como já foi mencionado aqui na declaração de fé, acerca da tradição judaica no que diz respeito à possibilidade de um anjo da guarda. Mas existe também outra ideia acerca dos anjos, equivocada, que não encontra amparo na Bíblia, que é a ideia de os anjos serem seres que têm asas. Então essa ideia também é uma ideia que foi formada por há vários anos aí, e surgiu da influência de várias tradições aí, também da mitologia grega. Lá na teologia sistemática pentecostal, aquela que nós sugerimos há pouco aí, que você adquira, nós encontramos a seguinte afirmação do autor lá no capítulo que diz respeito aos seres espirituais. Os assírios e os gregos deram asas a alguns dos seus seres, na sua tradição ali, que eram considerados semidivinos. Hermes tinha asa nos calcanhares. Eros, o espírito voador do amor apaixonado, tinha asa fixadas nos ombros. Num tom bastante divertido, os romanos inventaram o Cupido, o deus do amor erótico, retratado como um garoto brincalhão, que atirava flechas invisíveis para encorajar romances. E que ele tinha asas. Todos nós já conhecemos a figura aí, do imaginário aí, do Cupido. E por fim, Platão também falava de anjos da guarda. Então essa tradição, a ideia de anjos da guarda e anjos alados, ela não é bíblica, não encontra o seu fundamento na palavra
do Senhor. Mas nós encontramos na Bíblia seres espirituais com asas? Sim, a Bíblia nos informa, por exemplo, lá no capítulo de número 6, aquela magnífica experiência lá que o profeta Isaías teve, e ele viu serafins, e esses serafins tinham asas, e esses serafins voavam, de fato. Mas os serafins, como nós veremos daqui a pouquinho, mais à frente, uma categoria especial de anjos que nós vemos ali relatadas, então, na Bíblia Sagrada. Tanto os serafins, como também os querubins. É o que nós vemos na palavra do Senhor. Vamos então aqui ao nosso item de número 5 da nossa declaração de fé, que fala o seguinte: a organização angelical. Os anjos acham-se organizados de forma hierárquica, através de graduações que revelam níveis de autoridade. Por exemplo, nós vemos a Bíblia usar a expressão arcanjos. Esse prefixo arque sugere que são superiores, que são maiorais aos anjos. Daí, então, além de outros textos, nós vemos a ideia, então, de uma organização hierárquica. Nós também temos a informação, lá em Daniel, capítulo 10, e versículo de número 13. Eis que Miguel, um dos maiorais dos príncipes. Então, a ideia, mais uma vez aqui, de organização celestial e de hierarquia. A Bíblia também nos mostra a existência de querubins. E a nossa declaração de fé afirma o seguinte: os querubins fazem parte de uma ordem angelical e no livro do profeta Ezequiel eles aparecem como criaturas simbólicas na aparência, com características humanas e também animais. A expressão querubins deriva da palavra querube, que significa aí bendizer, louvar e também adorar. Eles aparecem pela primeira vez, os querubins, lá no livro do Gênesis, por ocasião da guarda lá do Éden, desde então o pecado de Adão. Nós vemos também, como dissemos há pouco, a expressão serafins. Os serafins são outra ordem elevada de anjos, parecida então com os querubins. Serafim significa algo flamejante, ardente, brilhante, refulgente, e estão ligados àquela experiência lá de Isaías no capítulo de número 6. Agora, a Bíblia também nos informa acerca de outro tipo, de outra natureza de anjos, de seres espirituais. Anjos, então, no sentido geral, para informar todos os seres espirituais. Sejam bons, como foi falado até aqui, ou sejam maus também. Então a Bíblia nos informa, e esse é o nosso item de número 6, da nossa declaração de fé, do capítulo também de número 8, acerca dos anjos decaídos. São os seres que se rebelaram contra Deus e que, sob a direção de Satanás, pecaram, abandonaram a Deus, tornando-se maus. E eles são identificados na Bíblia por alguns nomes: espíritos imundos, espíritos malignos, também demônios. Esses nomes indicam os anjos maus, aqueles que acompanharam Satanás na sua rebelião para então fazerem o que é contrário à vontade de Deus. E esses espíritos maus, os demônios, eles operam segundo a vontade do diabo, o seu líder, e obviamente dentro dos limites estabelecidos por Deus. Então eles imprimem aflições nos homens. Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, vários exemplos que, por influência dos demônios, pessoas ficaram mudas, surdas, cegas, pessoas que tinham ataques epiléticos, pessoas que perderam, por exemplo, o juízo, aquele homem que vivia nos túmulos lá em Genezaré, ou também conhecido como o Gadareno, aquele homem que era ali possuído por uma legião de demônios, ele, tendo perdido a razão, tendo perdido o juízo, andava como que um louco realmente, ninguém poderia detê-lo. Qual era o seu problema? O seu problema era, sim, de fato, uma possessão demoníaca. Pessoas são, às vezes, aprisionadas também em enfermidades diversas em razão de operação de demônios. Então, a Bíblia nos informa essas verdades
E nós vemos Jesus em tantas ocasiões repreendendo o mal, repreendendo espíritos malignos. E nós não podemos ignorar a presença e atuação do diabo e seus anjos nos nossos dias. Qual o cuidado que nós devemos ter acerca disso? Nós devemos ter o cuidado de não achar que todas as coisas são operação do diabo. A Bíblia nos informa que aqueles que são de Deus, o maligno não lhes toca. Leia você 1 João capítulo 5 e versículo 18, a palavra do Senhor. Então aquele que é de Deus, aquele que é do Senhor, por exemplo, o maligno não lhes toca. Ou seja, o diabo não tem poder sobre a vida dos santos. Alguém pode nos perguntar, o que dizer do caso de Jó? Aquele caso extremo relatado ali no Antigo Testamento mostra que, de fato, o diabo tem poder, de fato, o diabo tem força para atuar em várias esferas da vida do ser humano, mas nós vemos ali uma grande garantia da palavra de Deus de que toda e qualquer ação do inimigo contra a vida dos cristãos, contra a vida, naquela ocasião ainda obviamente não havia palavra cristão, mas contra a vida dos salvos, dos servos do Senhor, qualquer atuação demoníaca depende de fato de uma prévia e autorização do nosso Deus. Lembrando o cuidado que nós devemos ter de que nem tudo que acontece de ruim nós podemos atribuir ao diabo. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos a muitas coisas, assim como também aqueles que não creem em Deus, mas muitas coisas do nosso cotidiano que podem ser simplesmente decorrência aí da queda, do pecado original que afetou toda a raça humana, e não necessariamente algo que acontece na nossa vida de ruim, é o diabo que está ali operando, é um demônio que está ali operando. Então nós devemos ter o cuidado, em primeiro lugar, de não dar muito poder na nossa mente, na nossa imaginação, ou atribuir tudo aquilo que nós fazemos, ou melhor, tudo aquilo que acontece conosco de ruim, não devemos atribuir ao diabo, aos seus demônios. Por outro lado, também nós devemos fugir de outro extremo, que é o de não pensar também que há atuação demoníaca nos nossos dias. Então são os dois extremos. Nem tudo que acontece de ruim é operação aí do inimigo, do diabo, na vida das pessoas. E também não podemos descartar a possibilidade de que de fato ele opera nos nossos dias e causa o mal. Para fugir dos extremos, que nós precisamos então? Conhecer a Bíblia Sagrada e ver o que a Bíblia ensina acerca do diabo, da sua operação, e mais ainda, conhecer muito mais aquilo que a Bíblia ensina acerca da operação de Deus, daquilo que Deus faz em favor dos homens. Além de conhecermos o que a Bíblia diz, nós devemos também ter uma vida de oração. Assim nós poderemos ter da parte de Deus discernimento e entendimento para agir em toda e em qualquer ocasião. Por fim, o nosso item de número 7, lá na nossa declaração de fé, fala do maioral dos demônios. É um ser também, obviamente, espiritual. E a Bíblia nos trata ou nos mostra ele, nós podemos tratá-lo de alguns nomes que são os seguintes, que apresentados na Bíblia para Satanás. O próprio Satanás, obviamente, significa opositor, diabo, inimigo, Belzebu, príncipe dos demônios, tentador, grande dragão, antiga serpente, o pai da mentira e também outros nomes que a Bíblia nos informa. Porque nós vemos às vezes a identificação do diabo como Lúcifer. Esse é o nome que é atribuído a ele, obviamente, mais adequado ser usado para referir-se a ele antes da sua queda, e que tem sua origem lá em Isaías capítulo 14 e versículo de número 12, que nos informa o seguinte: como caíste do céu, estrela da manhã, filha da alva. A Vulgata Latina, a versão das Escrituras, emprega a palavra Lúcifer, o termo que significa portador da luz. Então, para filho da alva, empregou-se então na Vulgata Latina o termo Lúcifer. Daí então nós entendermos a origem dessa expressão. Nós não vemos mais
esse ser espiritual identificado posteriormente como Lúcifer, até porque o seu lugar agora e a sua posição de opositor a Deus faz com que ele tenha esses nomes que nós mencionamos em primeiro lugar: diabo, pai da mentira, o enganador, o tentador. A Bíblia nos informa também ele sendo identificado como o grande dragão, a serpente, etc. Né? Então nós não podemos também ignorar a existência do diabo. Qual deve ser o relacionamento do crente com o diabo? Em primeiro lugar, a expressão não quer dizer aqui que nós devamos ter aí algum tipo de contato com ele. Mas nós devemos tratar o diabo, se é que nós devemos nos dirigir a ele, de forma que nós não atribuamos a ele poder além daquilo que a Bíblia nos mostra. Então há pessoas que supervalorizam o inimigo. E há também aqueles que subestimam o inimigo, o diabo, pensando ser ele, um ser já derrotado, que não tem poder. E algumas pessoas, às vezes, em músicas ou em pregações, aí, fazem alusão ao inimigo e simbolicamente pisam na cabeça do diabo e desprezam o diabo. É fato que o diabo não pode, não tem poder de forma que venha se opor a Deus em pé de igualdade. Mas acerca do diabo, o que a Bíblia nos manda fazer não é zombar do inimigo, dizer que nós já o derrotamos, pisar na cabeça do diabo ou coisas desse jeito aí que infelizmente algumas pessoas fazem ou já fizeram aí sem qualquer amparo bíblico. O que a Bíblia nos mostra, o que a Bíblia nos ensina a fazer é que nós devemos andar vigilantes. Por quê? A Bíblia nos informa que o diabo, nosso inimigo, ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem tragar. E, obviamente, a sua vontade de tragar alguém é para devorar. E o que nós devemos fazer? Nós devemos andar vigilantes, para que nós não venhamos a pecar. Tiago também nos informa que nós devemos sujeitar-nos a Deus. Nós devemos estar, então, sujeitos a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. Essa é a instrução da palavra de Deus. Então, vigilância nós devemos ter, que o nosso inimigo, sim, ele tem força, ele tem poder, e ele busca tragar pessoas, e ele já fez isso com tantas e tantas e tantas pessoas que se julgavam, talvez aí, em força, em poder, em santidade, estarem de pé diante de Deus. E outra advertência que a Bíblia nos dá é justamente essa: aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Nós não devemos dirigir palavras ao diabo, zombar do diabo e fazer coisas dessa natureza. O que nós devemos é nos sujeitarmos a Deus em humildade e em oração. Nas ocasiões que forem necessárias, por exemplo, diante de uma manifestação demoníaca, diante de algo dessa natureza, o que nós devemos é repreender toda a obra do maligno em nome de Jesus. Porque o poder não provém de nós mesmos, o poder provém do nosso Senhor. Nós não devemos também achar que o diabo está numa luta com Deus em que há paridade, em que há igualdade de força, de poder, de autoridade. Obviamente que não. O inimigo, o diabo, não tem a possibilidade de se opor a Deus em pé, em nível de igualdade. Ele é derrotado diante do nosso Deus. Só que dentro do propósito divino, essa derrota final de Satanás aguarda aí a cronologia dos acontecimentos que se desenvolverão segundo o propósito de Deus para o futuro. Essas são as informações básicas acerca dos seres espirituais e que estão lá no nosso capítulo de número 8 da nossa declaração de fé. Lá também na declaração de fé você vai encontrar vários e vários versículos bíblicos que fundamentam as afirmações que nós aqui fizemos. Então estude a palavra de Deus, estude a Bíblia. Se você puder, então, também adquira um exemplar da nossa declaração de fé. Creia em primeiro lugar em Deus, submeta-se a Ele sim, ou com Ele, é que nós devemos ter um estreito relacionamento.
Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra. E Ele faz isso também por meio dos seres espirituais, dos seus anjos. Não ignoremos a existência e a eficácia do poder de Satanás, porque o mundo jaz no maligno. Então andemos na luz, resistamos ao diabo e ele fugirá de nós. Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Acompanhe aqui o nosso canal Ádica ao vivo, canal da Assembleia de Deus Central em Araguari, no estado de Minas Gerais. Deus te abençoe poderosamente. Fique com Deus e que Ele te proteja e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.